Já faz um tempinho que eu queria gravar esse material para vocês sobre agricultura no oceano. Esse vai ser o tema de uma das nossas aulas daqui a alguns dias, então se você ainda não está inscrito nas nossas aulas, olha lá no link da bio e se inscreve agora para você poder participar também. Agricultura no oceano. Então a gente tem um tema bem grande quando a gente fala de agricultura no oceano, muito potencial também, que é interessante discutir. E por que a gente deveria discutir agricultura no oceano? Porque quando a gente fala do futuro da alimentação, a gente tem também que levar em consideração o aumento do nível do mar. Daqui a alguns anos, por causa das mudanças do clima, a gente vai perder algumas terras cultiváveis. E essas terras cultiváveis são o que trazem algumas das comidas que a gente come hoje. Então, se a gente vai perder uma parte dessa superfície cultivável, tanto pelas mudanças do clima, quanto pela poluição do solo, que para quem não sabe, tem inclusive um relatório da ONU que chama Soil Pollution, a Hidden Reality, ou seja, poluição do solo, uma realidade escondida, que fala exatamente sobre isso, né? Como é que muito do solo hoje está contaminado por metais pesados, por outras coisas também que acabam gerando aí impactos cumulativos. Então, por isso que é interessante a gente conversar sobre essas possibilidades diferentes também, como, por exemplo, a agricultura no oceano. Então, o oceano hoje cobre cerca de 72% da superfície do planeta e a gente usa para a agricultura cerca de 13% da parte terrestre, o que é muita coisa quando a gente pensa nas grandes monoculturas que a gente tem, nos espaços que às vezes a gente está até derrubando como matas nativas para ter espaço para cultivo. É uma lógica que não faz muito sentido quando a gente começa a observar que a gente pode ter formas mais sustentáveis de agricultura e formas também diferentes de alimentação, como, por exemplo, a produção de algas, até a própria agricultura flutuante também é muito interessante. A agricultura ela já vem sendo repensada faz muitos anos, não é de hoje que a gente começou com isso. Então, já faz muitos anos que as pessoas estão pensando em fazendas verticais para cidades, em como reduzir as distâncias da agricultura, em fazendas urbanas também, né? Porque a gente tem hoje uma distância muito grande das cidades, dos centros rurais, que é onde a comida geralmente é produzida. Então, é uma discussão muito ampla que já vem acontecendo há muito tempo. E recentemente a gente começou a voltar nessas discussões para falar sobre a possibilidade de fazendas flutuantes e fazendas submarinas, o que é muito interessante também. E existem muitas formas disso acontecer. Eu vou dar para vocês alguns exemplos hoje e depois, se você quiser se aprofundar nesse assunto, você pode se inscrever na nossa próxima aula, porque você vai gostar bastante de entender sobre isso. Então, quais as possibilidades para a agricultura do oceano? A gente tem desde técnicas tradicionais indígenas, no Paquistão é um lugar que isso acontece muito, no Bangladesh também, no Iraque também tem muitas unidades flutuantes de agricultura. Elas são feitas com técnicas tradicionais, geralmente de baixo impacto. Então, tem já técnicas que já acontecem há muitos anos, algumas técnicas são inclusive milenares, e elas são uma possibilidade também para populações que muitas vezes vão perder as terras cultiváveis. Então, esta é uma das possibilidades da agricultura no oceano. Outra possibilidade é unidades de agricultura flutuante, como, por exemplo, pequenas fazendas que boiam e, enfim, podem ser levadas até de um lugar para o outro, dependendo da forma como elas são feitas. Então, essa também é uma outra opção. A gente tem também a possibilidade de agricultura no fundo do mar. Aqui eu falo de hortaliças mesmo. Tem uma fazenda na Itália que já faz esse trabalho. Ela está localizada perto da Ligúria, então ali existe mesmo a possibilidade de plantar legumes e verduras no fundo do mar, com uma espécie de bolha assim que fica lá embaixo. Então os mergulhadores descem, conseguem pegar o que eles precisam e voltar para a superfície. Ainda é um projeto muito conceito, muito experimental, piloto, mas já está sendo feito. Então isso mostra que potencialmente tem possibilidade de acontecer no futuro. Existe também os navios fazenda, ou seja, navios mesmo que são espaços cultiváveis. Quando a gente pensa no transporte que algumas frutas fazem para chegar até a gente, por exemplo, kiwi, por exemplo, melancia, aqui na Europa, por exemplo, são frutas que vêm de muito longe. Então, é muito interessante quando a gente pode produzir
em uma unidade que já está mais perto, né? Que não necessariamente vai ter que viajar. Ou se vai ter que fazer a viagem, ela pode viajar produzindo. Ainda é uma discussão muito grande, porque a gente tem muitas tempestades no oceano, a gente tem um clima diferente no oceano que talvez não possibilite realmente essa produção. Mas já tem um projeto que foi feito nos Estados Unidos, em Nova York, de um navio flutuante que cultivava alimento e tem inclusive um paper publicado sobre isso. Eu vou falar sobre este tema na nossa aula também. E a gente tem, é claro, unidades flutuantes, a gente tem também a possibilidade de outros tipos de campos, né, de agricultura no oceano, como por exemplo o cultivo de algas, que também é muito interessante. Esse vídeo aqui é só uma prévia da nossa próxima aula, então se você gostou desse assunto, vem com a gente, aparece na nossa próxima aula. O link da inscrição tá lá na bio, corre para fazer. Beijo para vocês, até o nosso próximo vídeo.